Fala galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos fazer uma análise dos sambas concorrentes da Mangueira para o Carnaval de 2026. Lembrando que a Mangueira estará trazendo o enredo Mestre Sacaca do Encanto Tucuju, o guardião da Amazônia Negra. Estamos fazendo esse vídeo no dia 11 de setembro, no caso 13 de setembro já estará acontecendo outro evento para decidir quais sambas estarão saindo aí dessa concorrência, dessas parcerias. Também lembrando que nós tivemos mais dois sambas de lá, do Amapá, que foram campeões do evento que aconteceu lá na região. Se você não conhece a gente, eu sou o Senna. E eu sou o Henrique. E você está assistindo a Toque de Folia, o primeiro vídeo oficial depois da nossa comemoração de 10K. Então, muito obrigado a todo o apoio de vocês. Nós estamos aqui no nosso estúdio. E vocês podem estar ouvindo barulho ambiente, tá? A gente gosta de gravar na rua, mas de vez em quando não tem como. Enfim, a gente vai começar falando aqui sobre a safra da Mangueira. A gente parou para poder ouvir esse samba em dois momentos específicos. Até o momento, né, a gente não teve o prazer de ir no Palácio do Samba ainda, Sim. Que é como eles chamam, como a Mangueira chama a própria quadra. E a gente está com uma visita programada para acontecer na final oficial. A gente está tentando encaixar uma visita antes, mas essa opinião que vocês vão ouvir nesse vídeo, ela está sendo totalmente dada da gente ouvindo o samba gravado. Então a gente não teve ainda a experiência de ouvir o samba presencialmente para poder falar, né? E tudo que nós estamos falando aqui, obviamente, é a nossa opinião. Nada aqui deve ser levado como regra ou como opinião oficial de alguma coisa. É a minha opinião do Senna e a opinião do Henrique como Henrique. Beleza? Então vamos estar apresentando aqui os 6 sambas restantes, os sambas concorrentes da Mangueira, que são das parcerias aqui do Rio de Janeiro. E após essas nossas análises sobre esses sambas, vamos entrar nos 2 sambas que foram campeões do evento lá de Amapá. Beleza. Vamos fazer então aquele panorama geral que a gente sempre faz com as safras. Eu queria começar dessa vez porque eu fiquei muito animado ouvindo. Eu ouvi os sambas da Mangueira pro ano que vem, em 2 momentos específicos. Nos 2 momentos eu me emocionei bastante, porque nós tivemos o prazer de pisar na Floresta Amazônica no começo desse ano. Nós fomos visitar Belém do Pará, visitar uma Deixa Falar e tal. E assim, você é uma pessoa antes de visitar a Amazônia e você é uma pessoa depois de visitar a Amazônia. Sim. Existe uma diferença na percepção cultural, ambiental, social também, de você, como brasileiro, conhecer a Amazônia. E você ter o contato com os animais, com a floresta, com os povos originários. Então isso foi muito importante pra gente. E é usando isso que a gente vai começar pelo menos eu começo essa minha fala. Sim. Foi uma coisa muito boa, principalmente pelo arranjo feito por quase todos os sambas que a gente ouviu. Dos 8 sambas que a gente vai falar aqui hoje, 7 sambas têm elementos culturais diretamente ligados à cultura da Amazônia, afro-amazônica, vamos dizer assim, né? Especificamente do estado do Amapá, onde vai se passar o enredo, onde se passa a questão do enredo, a gente tem muita coisa auditiva nessa safra. Muito mais coisas do que nós já vimos em outras safras. Então, assim, você tá de fone de ouvido, você ouve um passarinho do lado esquerdo, você ouve um sino tocar no lado direito, Sim. Você ouve as vozes passando de um lado para o outro. Então a experiência que eu queria que você tivesse foi a que eu tive, pelo menos. Eu tive uma experiência diferente do Henrique, porque eu ouvi todos esses sambas no fone de ouvido. E o Henrique ouviu na caixa de som. Então são 2 universos muito diferentes. E, mais uma vez, quando você pisou no local que está sendo tratado na música, você já ouviu esses sons na vida real, você ouve o passarinho, você vê ele fazendo barulho, é um sentimento muito diferente. E todo mundo que inscreveu o samba para Mangueira, tanto os de lá, de Macapá no caso, quanto os daqui, souberam utilizar muito bem esses arranjos. Então, nesse quesito, a safra foi muito bem. Na minha visão, quando a gente está falando sobre esse enredo, né, do Mestre Sacaca, já trazendo essa ancestralidade amapaense, afro e também com certeza a Amazônia, né, que não deve ser deixada de fora, é muito importante que tenha traços a respeito disso na música. E são esses traços que estão presentes e fazem parte para que ganhe bastante elegância em sua música. E isso foi muito importante de se ter. Eu não pude reparar, provavelmente, com tanta frequência como você reparou já no fone, mas
como você está falando, em alguns sambas eu também consegui escutar, então foi algo que com certeza incrementou bastante para dar um tom diferente em cada samba. E indo até a fundo nessa nossa análise geral, eu acho que a safra da Mangueira, em comparação com outras safras, ela entra no meu top 3 safras do ano. Sim. Juntamente com a Grande Rio, né? Como eu falei no vídeo da Grande Rio, a safra da Mangueira me surpreendeu muito. Muito, 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 muito. Aqui, eu não teve um samba abaixo de 8, para vocês terem noção de como foi boa essa safra para mim. E quando eu falo que é emocionante, ouvindo alguns sambas, eu cheguei a chorar de emoção. Em um em específico aqui, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu acho que o samba, quando ele é bom, ele toca na alma, e quando você tem um toque na sua alma, você acaba se emocionando mesmo. E eu senti muito isso nessa safra da Mangueira. É uma safra muito rica, que independentemente desses sambas, qual deles for campeão, a Mangueira vai estar saindo muito bem, independentemente de qual seja o samba. Então essa é a minha coisa geral sobre a safra. Sim. Aprovadíssima. Qualquer samba desses aqui que ganhar, pra mim, vai estar sendo um bom samba. Eu acho que em alguns pareceu ser um samba meio antigo, sabe? Um samba mais calmo. E não que isso é problema. Eu até gosto, inclusive. Não que isso é problema. Mas a gente sempre costuma falar que às vezes um samba ele tem que entrar em concordância com o seu enredo, em questão técnica, né? Porque isso não pode falhar, mas também não pode falhar a questão de como vai ser A recepção, a né? recepção da comunidade com esse samba, de como ele vai impactar essa galera e vai fazer essa galera se movimentar, né? Não é à toa que tem muitas escolas por aí que perdem o carnaval, mas não perdem para a comunidade, né? A gente costuma falar muito disso e isso com certeza é algo real. Às vezes nossos corações fazem bem mais sentido do que nós olharmos 100% no lado técnico. Mas eu acho que eu senti só um pouquinho de falta disso, mas também, sim, é uma das melhores safras também que eu escutei da Mangueira. Vamos então começar aqui. A gente vai colocar aqui por ordem de samba, lembrando aqui que é a ordem que a gente especificou, tá? E a gente vai começar aqui com o samba do número 4, do Ivo Meirelles e Companhia. Vamos lá? Ivo Meirelles e Companhia, eu notei que ele tem ali um bom começo, um refrão, um bonito refrão no final. O primeiro refrão, eu percebi que ele é melhor do que o último ainda. Eu consegui pegar ali mais dele do primeiro do que do último, que às vezes é interessante, né? Porque às vezes a gente espera que o último que vai ser o mais impactante e tudo mais, mas não, eu peguei aqui ele como primeiro. E eu também peguei aqui uma coisa, que somente os refrões ali, eles podem conseguir colar mais na boca do povo, sabe? Ele cita, né, tem citação do Mestre Sakaka, algo que não pode faltar, né, com certeza. Mas esse negócio de só conseguir colar um pouco nos refrões me pegou um pouco. Porque aí a gente fica pensando, pô, beleza, e quando passar dos refrões? Ou será que o refrão ele vai ser aquele tipo de refrão que, por mais que tenha os versos, quando chegar o refrão a galera acorda, sabe? Então, eu não sei ainda como é que vai ser essa recepção. Vamos ver. Eu concordo com tudo que você falou e complemento que, pra mim, ele me lembrou um samba muito antigo, da década de 80, onde o passamento era mais devagar. Eu, particularmente, agora falando, eu gosto muito desse tipo de samba. Eu gosto de sambas antigos por conta disso. Eu ouço diariamente. Só que o carnaval mudou. A andança da bateria mudou, a andança do carnaval mudou. Então, assim, é um samba muito bem escrito, é uma poesia muito bem feita, com muito arranjo de bateria, com muita participação daqueles efeitos especiais que eu falei com vocês no começo. E a estética musical é muito boa. Só que é um samba que eu pelo menos não vi justamente isso, essas subidas. Como eu consigo imaginar esse samba passando 1 hora na avenida, 1h30 por aí, eu não sei. Entendeu? Então é muito aquilo. O samba é uma arte. Ele é uma arte, é um samba muito bom. Só que eu não sei se ele consegue se encaixar no contexto de carnaval que a gente tem hoje. Não. Porque na verdade eu acho que é até aquele negócio, né? Quando você tem um estilo de carnaval, década de 80, década de 90, 70, você tem um estilo de bateria, você tem um estilo de canto. Diferente. E a galera se acostumou com aquele estilo, sabe? Hoje não. 2010 eu acho que acelerou muito. A gente consegue, eu acho que vem até alguns sambas de 2005, mas sim, começa essa mudança em torno de 2000 por aí mesmo. E aí, você pegar um samba e que ele tem uma semelhança um pouco com o samba antigo, eu acho que hoje já não vai colar. Eu já vou ao contrário. Eu já vou ao contrário. Ele pode não colar para um certo grupo. Sim.
Sim. Entendeu? Porque eu acho que Beleza. gente como eu vai conseguir gostar. Só que a gente tá falando de um campeonato. Não é de gosto pessoal. Então eu fico um pouco receoso sobre como a Mangueira vai fazer, sabe? Sim, e pelo lado técnico, com certeza também sairia bem. A questão é mais. É uma incógnita de como a galera pegaria esse samba. Sim. Em sequência, a gente tem o samba de número 2, do Beto Savana e Cia, que foi um samba que o Pete participou com outros intérpretes também. É bom frisar isso, porque às vezes as pessoas esquecem quem tá fazendo, né? Então, o do Beto Savana, eu percebi uma coisa que o tema, a primeira parte que eu notei, que ficou um pouquinho estranho, quando ele fala de liberdade e cura, né? Eu acho que o Tom, nessa parte que falou isso, ele acabou saindo um pouco dessa ressonância, de um estilo de concordância que segue, sabe, em uma determinada ressonância. Eu acho que ele acabou destoando um pouco. Os dois refrões não parecem muito refrão, pra mim, sabe? O que eu quero dizer que não parece muito refrão? Que às vezes parece um verso comum, parece um verso do samba. Não é que nesse refrão não tenha poesia, não é que nesse refrão não tenha, às vezes, assim, algo que vai cativar, não é isso. É só que às vezes para um refrão, de como eu entendo para um refrão, né, uma subida de tom, Coisa gritada. uma coisa mais gritada, né? E assim, é uma coisa que os back, normalmente muito dos back nós temos nos refrões, né? Não é algo que eu pude reparar muito nesse. Ele é um samba muito explicativo sobre esse do Beto Savana, essa parceria. E também tem um jogo de diversas palavras que eu acho que fica algo demais, né? E acaba não combinando muito. E é uma tentativa de colocar muitas palavras e acaba, às vezes, não ficando muito bem pra mim. Eu tive a Forma que eu mesma entendi. impressão. É um samba muito bem escrito, mas é um estilo de samba que ele coloca muita palavra dentro, obviamente, do livro, segue bastante sinopse. Esse samba do Samba 2 e o Samba 4, eles são praticamente a sinopse inteira traduzida. E o negócio é que, até te cortando foi mal, mas eu acho que é esse negócio. Se você colocar muitas palavras, por mais que tenha a ver com a sinopse, mas será que vai ficar bom essa ressonância? A questão do som mesmo deixou a desejar. Eu não vi o samba subindo como eu achei que ele subiria, porque ele começa bem. Eu gosto dele. É um samba que também, como eu falei, essa safra ela tem essa cara. Uma cara mais mansa, uma cara mais... tô navegando num rio, sabe? E é uma vibe boa, mas eu não sei se essa vibe vai ser transmitida pra avenida. É essa a minha primeira incógnita, a minha preocupação é essa. Porque eu adoro elas. Com certeza eu vou voltar a ouvir todos esses sambas, independentemente se eles passarem de fase ou não. Porque eu gosto. Mas será que o carnaval vai gostar? Os jurados vão gostar? É isso que a gente tem que ver. Lembrando aqui, eu estou falando da versão MP3, a versão gravada desse samba. Na quadra pode ser totalmente diferente. Exatamente. Você entendeu? Então é só para deixar isso bem claro. Estamos analisando a versão gravada dele. Não temos ainda a versão. E até ao mesmo, vivo. se você já está estipulando algumas opiniões suas individuais, é muito bom que você também possa escutar essa versão na quadra, porque tem diferença. Tem diferença. Alguns sambas que às vezes que eu mesmo escutei na TV, no celular, não me simpatizei tanto. Mas você chega na quadra e escuta, você, tem algo diferente aí. Isso é algo muito importante. Mas esse samba eu coloco ele como um dos meus finalistas, tá? Por mais que eu tenha todas essas questões, é um samba que eu gostei bastante, principalmente da parte que fala do Morro da Mangueira, o quilombo de Sacaca, chama o povo da mata, toda a gente do Amapá. A negrura não se esconde, na fumaça faz do palácio do samba o seu casuá. Eu achei isso uma sacada incrível, uma letrada. Eu tenho certeza que o escritor pegou fogo quando escreveu, porque foi muito bem escrita. Eu consigo, essa parte em específico, pensar ela sendo ecoada na Sapucaí. Sim. Como eu falei, isso tudo aqui é a versão digital e com certeza na quadra tá sendo uma vibe totalmente diferente. Já tô aqui colocando meu top 4. Um dos meus top 4, um dos meus 4 sambas finalistas é esse aqui. Beleza. Samba 15 de Pedro Terra e Cia, cantado pelo Evandro Malandro. O Pedro Terra e Cia eu achei legal, porque eles colocaram uma mulher bem no começo desse samba. Cara, E aí o que incrível. acontece? A gente Chorei sabe... que nem condenado com esse samba ouvindo. Chorei no aquele trem. negócio, se Chorei você no trem. escutou Imperatriz 2025, você sabe também o que eles colocaram no começo, Na versão concorrente. na versão concorrente. E o que eu não concordo de terem tirado ela. Também não concordo.
Tá? A Imperatriz, se você não sabe, no início do seu samba, eles colocaram uma mulher cantando Unissa, Oreia, 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 mas que ficou belíssimo. Ficou um tom, assim, divino sobre esse Uma samba. mulher, uma cantora. Não É, vou lembrar o nome dela agora, põe na tela, editor, por favor. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando chegou na samba oficial para o carnaval, eles tiraram. Não fiquei satisfeito. Pra esse samba aqui do Pedro Terra, eles também colocaram uma mulher que ficou muito bom. Agora, Foi o que uma passada acontece... inteira lá cantando. É isso Achei que eu ia falar. Incrível, incrível. Por mais que ficou bom, não ficaria bom uma passada inteira dela. Eu gostaria de ver só ela cantando, tô brincando, mas eu gostei muito. Mas se você entender, Sim. mas sabe o que eu tô falando? Porque você imagina, lá na Imperatriz, se colocasse só Unissa, Oreia, 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 fica muito bom, porque não é muita coisa, é pouca coisa. Nesse contexto, Sabe? sim. Aí a galera ia entrar ali num tom, ia ressoar ali junto com a Imperatriz. Mas não, nesse daqui é uma passada inteira. Então não ficaria bom na avenida. Eu acredito não. Eu tenho certeza que isso foi só um contexto, Sim, tanto que essa sim, track sim. tem 10 minutos. Sim, mas eu Entendeu? estou falando, eu acho que a Mangueira poderia fazer algo diferente. Colocava um refrão Sim. específico de samba, e aí encaixava e ia ficar, eu acho, muito bom, ia ficar. Diferente dos outros sambas, eu também reparei que esse aqui, o primeiro e o segundo refrão já ficaram melhores. Eu reparei que ficou bem legal o primeiro e o segundo refrão. E alguma das partes da música, ela ressoou semelhante ali a um canto mar abaixo. Eu gostei disso. Eu acho que ficou bem interessante. Como eu falei, eu chorei ouvindo esse samba no trem. Foi uma experiência incrível. Eu acho que a arte tem que tocar a gente dessa foi forma. esse? Foi esse. Esse samba foi impecável. E outra coisa, tá? Entendam o que eu vou dizer aqui, mangueirense. Isso não é uma ofensa de jeito nenhum, mas é um recurso que eu tenho notado. É um samba pacote Grande Rio. É um samba a mini Cocoriô. Não sei se ficou e consegui passar a minha mensagem. Não é porque a voz do Evandro Malandro combina com esse tipo de coisa, mas esse é um samba que parece que foi escrito pelo povo amapaense. Parece que foi escrito lá. O jogo de palavras com as entonações da palavra ficaram muito bem feitos. Parece que eu tô literalmente ouvindo alguém cantar no meu ouvido a história. Eu consigo ler a sinopse ouvindo esse samba. Se eu fecho o olho e vejo essa primeira passada da menina cantando com os pássaros de fundo, com os sons da floresta de fundo, eu tô todo arrepiado só de lembrar. Foi, sem dúvidas, o melhor samba dessa safra pra mim. Ele é o 10 de 10. Mas não foi porque ele é bom de escrita ou ele é bom de ritmo, é porque ele conseguiu mexer com tudo o que eu considero bom no samba. Então eu já tô vendo que esse vai ser o campeão pra você. Pra mim, esse é o campeão. Pra mim, esse é o campeão. Ah, mas não é porque você chorou. Não é por isso, é porque a composição dele foi bem feita. Sim. E é por esse motivo que ele me lembra a Mini Cocoriô. Que ele me lembra o estilo de escrita da Grande Rio ultimamente, que ela tem adotado desde Tatalão de Irá pra cá. Sim. Ah, tá dizendo isso? Eu tô dizendo isso porque a gente tem mais proximidade com a Grande Rio. O meu know-how, né, meu histórico é mais com a Grande Rio. Sim. Mas a gente pode colocar outras escolas de samba nesse balaio também. Tem muita escola que escreve samba muito bem. E esse é um tipo de escrita que me chama muita atenção. Eu gosto de samba enredo que é autodescritivo. Eu consigo entender o enredo inteiro com esse samba. E outra coisa, a ponte que esse samba faz com o povo amapaense, macapaense, com o povo do Morro da Mangueira é genial. É digno de coroação. Vou citar. Abre aspas, abre parênteses, abre o que vocês quiserem aí. Chamei o povo daqui, juntei o povo de lá, na estação primeira do Amapá. Issaieré, Babalaô, mestre Sacaca, te invoco do meio do mundo pra dentro da mata. Irmão, se você não se arrepia vendo essa parte, você tem algum... Meio do mundo, cara, vamos pro contexto aqui, caso você não conheça. O Amapá é o único estado brasileiro que tá no hemisfério norte do planeta. A cidade é cortada pela linha do Equador. Então, o meio do mundo realmente passa por lá. Pum! Incrível! Incrível você fazer isso. Tem outras partes que eu vou fazer, vou fazer uma análise inteira só do samba. Mas é muito bem escrito. Então, Pedro Terra e companhia, obrigado por essa obra de arte. Virei fã. Juro, virei super fã. E pra mim, esse é o primeiro que vai ser campeão. Sim. Se não for, eu vou chorar, com certeza. Mas eu vou continuar ouvindo mesmo se não for. Isso é algo muito legal, sempre que eles unificam um estado com o outro, esse atrelamento que eles estão conseguindo fazer. Você se sente patriota, cultura cara. de um lado, cultura que vem, mas cultura que se interage de lá e vem pro Rio, eles estão conseguindo fazer muito bem. Eu acho isso muito interessante. Não anula como a mina uma. do Coriô. Não anula uma em detrimento da outra. Não, de forma nenhuma. Olha pra você e fala, olha só, nós somos um povo rico, olha como a gente é rico.
Isso é um samba foda. Sim, sim. Pra mim- Eles trazem de lá, eles trazem externo pro interno da Mangueira. A Mangueira se centraliza como ponto principal, né, desse globo. Então isso é algo muito interessante também de se ver. Eu tô gostando bastante. Nota 10. Samba 16, Lequinho e Cia, também na voz do Pitty. Samba do Lequinho, eu vi uma flauta ali doce bem interessante no início, que eu achei bem legal. Esse samba, ele é um dos sambas, se não me engano, um dos poucos, né, desses 6 que nós estamos fazendo, das parcerias do Rio, da RJ, eu acho que o único que eu vi falando do ser Ossain. Ossain, não sei como falar direito, né? Mas que é muito importante para as matas. E eu senti falta em outros sambas. Então esse é um samba que fala dele, então eu achei muito importante, muito interessante, né? Segundo refrão, acho que ficou bem legal o segundo refrão. A última estrofe, e é um samba também que ele é bem pra cima. Esse é um dos Poucas sambas... anotações, mas são essas. Isso aí, concordo com tudo, sem eira nem beira, ou com eira em beira, depende do contexto que você quiser levar essa parada, enfim. É um samba muito bem escrito e ele é um samba bem alegre, ele é muito pra cima se comparado com os outros 3 que nós listamos aqui. Eu acredito que esse seja o samba mais pra cima até o momento na minha análise, tá? É um samba com a letra muito boa, ele é pra cima, ele já é um samba mais pra cima. Mas ele não precisa crescer mais. Ele cresce dentro de um nível que eu acho muito legal. Vai casar muito bem caso ele seja o campeão, tá? Um samba muito bem escrito que também segue bastante a sinopse. Principalmente, se você leu a sinopse, você vai conseguir pegar bastante elementos, bastante frases, palavras ali dentro da sinopse. Gostei muito. É um samba que também faz parte dos meus favoritos. Sem dúvida. Então vamos continuar aqui a nossa lista. Falando agora sobre o samba de número 11, do Alexandre Naval e Cia, que é cantado pelo Vantuí. Tem alguns receios de como vai ser esse aqui na Avenida. Algumas das coisas aqui, que a música na primeira passada, com voz de fundo somente, né? Para uma versão assim do YouTube, que é uma versão que você que tem que estar lá, para que a galera possa Que é mais artística, né? Porque o que acontece? Quando uma parceria coloca um samba nas redes sociais, ela tem que fazer de uma forma em que já vai conseguir cativar essa galera. Sim. E quando você coloca uma passada inteira sem a voz do intérprete, é só a voz de fundo. Você acaba não conseguindo pegar tudo que às vezes é o samba. Mas calma aí, na segunda passada teve o intérprete. Pô, beleza. Mas será que as pessoas escutaram até o final? Sabe? Será que foi graças ao começo que não conseguiram talvez simpatizar? Sim. Porque o começo bateu em paralelo com o segundo? Na mente de alguém, sabe? Eu não sei direito como é que funcionaria, mas eu fiquei meio com... não sei. Tanto que eu pensei até que ia ser só na voz de fundo, inclusive, né? Mas beleza, teve lá o intérprete, sim. O primeiro refrão, ele também não é muito forte, e eu também não acho que ele vai resistir. Isso é um problema. O segundo refrão, é melhor do que o primeiro, mas também não acho que deve ter tanta diferença de um pro outro. Um samba encontro, ele fala bastante ali, um conto sobre o mestre Sacaca, os feitos dele, mas em si eu não acho que é um samba muito forte a ponto de ele conseguir resistir por muito tempo na avenida. E eu acho isso com certeza muito problema. Por mais que em técnica ele pode sair super bem. Assino completamente com a sua resenha, com a sua opinião. Foi as mesmas coisas que eu anotei. Por mais que o samba seja uma poesia pura, ele é poesia pura, ele é um samba que não cresce. Não cresce. O Vantuí, ele entrega tudo que ele consegue, mas eu não vi o samba crescer. Crescer, gente, vamos entender aqui, vamos colocar nosso parâmetro. Crescer é o samba gritar. É o samba aparecer. Como se você estivesse no escuro e acendesse a luz. Sim, então, isso é o crescer que a gente se refere no nosso vídeo. São paradas de bateria, são algumas coisas que eles vão incrementando ali que vai dando outro tom. Até também, eu vou além, o jogo de palavras. Tem palavras que elas têm um som mais baixo, mais calmo. Então você tem que saber escolher onde colocar, entendeu? Pelo menos pra mim, eu prezo bastante nisso. E por mais que esse samba seja incrível, muito bem escrito, como outros que nós falamos aqui, ele não consegue crescer. E eu sei que se ele for campeão e não tiver nenhum reajuste, o que é bem improvável de acontecer, ele não ser ajustado, a gente vai ter um problema, porque ele não vai durar 1 hora. 1h10, 1h20. Não vai. O povo vai cansar de cantar ele. Sim. E só mais que ele seja muito bom. A gente faz essas opiniões separados, tá? A gente não conversa entre a gente
sobre as nossas opiniões, tá? As nossas opiniões, elas são dadas aqui agora no vídeo pra vocês, tá? Então, tá se assemelhando, eu tô até vendo o celular e é realmente isso, bagulho doido. Samba de número 12, então, é o último samba do Rio de Janeiro que a gente vai falar sobre. É feito Manu da Cuíca e companhia. Primeira coisa aqui que eu já reparei, o primeiro refrão, não acho que ele vai conseguir colar na boca do povo. A estrofe antes do segundo refrão, eu acho que ficou legal. A estrofe antes do segundo refrão, tá, gente? Eu acho que ficou legal. E também eu não acho que o samba, o segundo refrão também deve colar muito. Em si, eu acho que ele se assemelha um pouco a essa parceria do Alexandre Naval. Tem poesia, tem coisa boa, sabe? Mas eu fico com receio como é que vai ser na avenida. Se vai conseguir alcançar com potência a galera. Para que a galera consegue, com que esse samba consegue cativar o coração da galera. Indo um pouco contra o que você está falando, eu gostei muito dos refrões. Eu gostei bastante dos refrões. Eu não achei que nenhum dos dois não fosse bom. Só que é aquilo, a gente tem que entender o que é bom pra mim e o que é bom para o desfile. Sim. O primeiro, ele é bom pra mim? Com certeza. Mas ele seria bom pro desfile? Ele se encaixa no desfile? Eu já tenho minhas sérias dúvidas. Esse é mais um daqueles sambas que ele não cresce, ele sobe, mantém, e algumas palavras puxam ele pra baixo. E essa puxada pra baixo me incomoda. Eu não vejo ele sendo 1h30 cantado na avenida. Sobre isso, até antes de continuar, eu anotei aqui que é provável que essa não subida possa ser por conta que esse é um samba explicativo. Esse é um samba explicativo sobre enredo. Ele tem bastante explicação. Ele é um samba de enredo mesmo. Isso. Só que o que acontece? Provavelmente por conta de todas essas palavras, essa conglomerado de palavras que eles vão utilizando para conseguir explicar o enredo, pode ser que por conta disso não subiu tanto. Então encheu bastante as coisas, acabou que o balão não subiu. Colocou muita pedra no balão, o balão não decolou, ele ficou ali, entendeu? Mas é um bom samba também, gosto bastante dele. Sim. E agora a gente vai partir para os dois sambas macapaenses. Esses dois sambas, eles foram campeões em Macapá, tá? A gente tem o samba 102 e o samba 103. Vamos começar aqui pelo samba 102, Inês Valles e Cia. É um samba que foi gravado, a gente consegue ver a diferença entre esse samba e o outro samba na gravação. Esse samba parece que foi gravado por um celular. E isso não deixou o samba ruim. É um samba que eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu ouvi ele mais de 2, 3 vezes. Gostei bastante, porque você consegue ver a diferença e o fator casa. O que é o fator casa? É um povo da floresta cantando sobre a floresta. É um povo que escreve, que viveu, que conviveu com o mestre Sacaca, escrevendo sobre ele. E isso nenhum samba do Rio de Janeiro vai ter. Então, independentemente da qualidade do MP3, não importa. Nenhum samba do Rio de Janeiro vai ter esse fator casa que tem nesse samba. É um samba que eu gostei, tem boas referências da sinopse, achei ele simples, porém, um simples que cumpre o que tem que ser feito. Um simples que fala sobre a sinopse, que introduz ao universo. Achei isso muito legal. E é um samba que consegue durar 1h30 porque ele é um samba chiclete. É um samba fácil de cantar e é um samba que tem um refrão muito forte. Gostei bastante dele e falaram, não sei se já foi publicado, que esses dois sambas vão ter suas versões gravadas pelo intérprete oficial, com a bateria, pra gente poder nivelar isso, né? Não sei se já saiu, a gente tem até que verificar depois, mas essa é a minha opinião, com base no MP3 que foi apresentado pra gente lá atrás. E o 103, né, agora? Isso. O 103 é da Verônica dos Tambores. Cara, esse samba da Verônica, ele é arrepiante também, porque a Verônica e a galera que escreveu conviveu com o mestre Sacaca em algum momento. Foram impactados pelos ensinamentos de mestre Sacaca. Também são da região onde ele atuou. Então você consegue ver na letra e em tudo o que foi colocado nesses arranjos do samba, o detalhe dele. Sim. Você consegue ver.
E assim como os sambas do Rio, a Verônica e todo mundo, né, a equipe da Verônica que produziu, ela acabou conseguindo colocar o sentimento casa que eu falei com você lá no início do vídeo, que a gente comentou aqui sobre os sons da floresta, a flauta doce. Então você tem esses artifícios que enriquecem ainda mais o samba. Então, sim, o samba da Verônica é um dos meus favoritos. E assim como o Sambas 15 aqui do Rio, se a gente pudesse escolher 2 sambas enredo, um de cada lugar, seriam esses 2 os meus escolhidos. Pô, beleza. Eu também acho que não tenho nada a discordar sobre esses sambas e é algo sempre interessante nós olharmos para esses sambas assim de fora, que às vezes o estilo de parceria, o estilo da galera que faz os sambas aqui, comparado com os estilos da galera que faz os sambas lá, não é que um é melhor que o outro, mas que quando você é compositor das músicas, né, de suas músicas, você deve ter algo ali em você, oriundo da região, oriundo das músicas que é mais típicas de sua região. Mesmo. Sim, e às vezes a gente pode reparar, pô, esses sambas aqui dá pra gente reparar, parece que é um samba mais calmo, parece que é um samba um pouco diferente, né? Mas às vezes pode ser por conta dessa região, que é diferente deles. Acho muito importante também a gente ver as letras que eles vão ter, né? Se as letras estão de acordo com sinopse, né? Como tá os refrões, porque com certeza às vezes quando chegar aqui, e não só as parcerias de lá do Amapá, como também as parcerias daqui do RJ, eles fazem algumas alterações para a versão oficial deles, né? Cara, então vamos para os nossos finalistas. Isso. Pra gente poder terminar esse vídeo. Ficou muito grande, mas vocês gostam de ver vídeo grande, então não vamos reclamar, tá? Porque a gente vê as análises aqui do canal, vocês vêm até o final, então muito obrigado. Se você viu esse vídeo até aqui, comenta Tucuju nos comentários. Tucuju. Que parece uma das letras que eu peguei. Vamos lá então? O meu top 4, somente 2 sambas aqui, eles ficaram com 9. O restante também ficaram com 8, mas nenhum também ficou abaixo de 8. Os meus sambas aqui que ficaram com 9 foi os sambas do Lequinho e o do Pedro Terra. Tá? Que também já estão no meu top. E eu também tenho aqui os sambas de Ivo Meirelles e o Alexandre Naval. Os meus top 4 ficou Samba 15, Samba 103, que é o amapaense, Samba 11 e o Samba de número 12. Certo? Exatamente. Então, galera, se você viu esse vídeo ficou um pouco grande, mas é porque são bastante coisas, são coisas que a gente deve falar, né, que a gente acha. Lembrando, então, novamente, que essas são as nossas opiniões sobre esses sambas. Em todo momento a gente tenta sempre frisar isso aqui no vídeo, porque tem sempre um ou outro aí que às vezes acaba mas não é gostando, o pessoal que cai de paraquedas, que vem tacar pedra na beleza. gente. Quem é de casa tá acostumado já. E a gente agradece muito o seu apoio, tá? Porque são vocês que mantêm a gente... Vocês são 10 mil pessoas. Não é mais 100 como era há 9 meses atrás. Então, assim, gente, muito obrigado pelo apoio de vocês sempre aqui. Principalmente as pessoas que são da casa, conhecem como a gente faz as nossas análises aqui e vê esses comentários malignos aí, que ficam tacando pedra na gente, já vão pra cima explicar, defender. Muito obrigado. E também, obviamente, aos nossos apoiadores aqui, que ajudam financeiramente o canal. Eles estão vendo esse vídeo antes. Então, muito obrigado, apoiadores. Vocês estão ajudando muito o nosso canal aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E um abraço para todos os mangueirenses, que vocês fizeram um ótimo trabalho com essa safra. A gente está muito feliz. Certo? Um beijo e tchau, tchau.